Uma doença ocular que afeta cerca de 155 mil pessoas por ano no Brasil e pode comprometer a qualidade da visão. A ceratocone é uma condição progressiva que exige atenção e acompanhamento especializado. O afinamento e a deformação da córnea estão entre as principais características da doença, que pode causar visão embaçada, distorção das imagens e dificuldade para enxergar com nitidez, como explica Marcela Raposo Vieira, oftalmologista da Fundação Altino Ventura. O ceratocone é uma doença que vai acometer a região da córnea, que é uma película transparente que a gente tem na frente do nosso olho. Ela cursa com o afinamento dessa córnea e ela vai ficando mais pontudo de forma progressiva, gerando uma piora na visão. Os primeiros sinais seriam uma piora na qualidade da visão, de forma progressiva, ou seja, que vai aumentando essa piora, o paciente ele vai tendo mais dificuldade de enxergar. E quando ele vem na consulta, geralmente a gente nota um aumento do grau, então pode aumentar o astigmatismo, aumentar a miopia num curto período de tempo. Além disso, quando ele se torna um caso assim mais avançado, a gente consegue visualmente ver a córnea mais pontuda, no formato de triângulo mesmo. Os primeiros sinais costumam surgir entre os jovens ou no início da vida adulta. A doença pode afetar os dois olhos, embora nem sempre com a mesma intensidade. Geralmente, o ceratocone vai acometer adolescentes e adultos jovens e ele pega os dois olhos de forma assimétrica. Então, o paciente ele vai notar um olho melhor, com o qual ele geralmente vai usar para enxergar, e o outro olho um pouco pior, com mais dificuldade de enxergar. E ali são os adolescentes ali a partir dos 10, 12 anos até os seus 20, 25 anos. É a fase que mais a gente nota o paciente notando isso acontecendo com ele. Sempre é nos dois olhos, mas é assimétrico. Então, um olho vai estar um pouco melhor e o outro um pouco pior. Aí, às vezes, você acha que só tem aquele olho que é pior, mas, na verdade, sempre é os dois olhos. Alguns hábitos podem contribuir para a progressão do ceratocone, tornando ainda mais importante a identificação precoce da doença. O diagnóstico é feito por meio de exames oftalmológicos específicos que avaliam a curvatura e a estrutura da córnea, como destaca a especialista. O hábito de coçar os olhos, então aquela mania que às vezes a gente tem de apertar mesmo o globo ocular, isso pode danificar mais ainda a córnea, gerando uma piora nesse ceratocone. O diagnóstico, ele precisa ter uma consulta médica, então muitas vezes a gente examina o olho do paciente, a gente vai ver o grau do paciente e as medidas que a córnea dele tem. Às vezes, para diagnosticar de verdade, a gente vai precisar pedir alguns exames a mais, como a topografia e a paquimetria, para daí sim fechar esse diagnóstico. Os tratamentos disponíveis vão desde o uso de óculos e lentes de contatos especiais até procedimentos que ajudam a estabilizar a estrutura da córnea. O tratamento de primeira coisa seria não coçar os olhos. A gente geralmente precisa controlar bem essa alergia ocular, que é o que gera a coceira. E, além disso, a gente vai ter duas vias de tratamento. Uma realmente é para parar a doença, que aí seria o cross-linking. É um procedimento que fortalece essa córnea para ela não ficando pontudinha cada vez mais. E o outro tratamento de melhorar a visão. Muitas vezes a gente consegue fazer isso com o óculos mesmo. Algumas vezes precisa fazer alguma cirurgia, então a gente tem um implante do anel ou então até mesmo o transplante de córnea. A especialista ainda reforça que o acompanhamento oftalmológico regular é fundamental para controlar a evolução do quadro e garantir mais qualidade de visão e de vida aos pacientes.